Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio de o divino ter criado os céus e a terra, e na sequência há a referência de que o Criador se manifesta da seguinte forma: que haja a luz, e houve, e se deu, se materializou na realidade maior o surgimento da luz. Vêm os comentários clássicos e perguntam: que luz é essa? Há muitas respostas, muitas explicações, mas eles vão cada vez mais se aprofundando, até chegarem à conclusão que é uma luz infinita no campo espiritual. Não é simplesmente a forma energética. Diferentemente da teoria do Big Bang, da grande explosão, de uma grande concentração de massa e energia. Aqui é uma luz enorme que dá origem ao universo. Na Kabbalah, quando é explicado a propagação e desencadeamento dos mundos espirituais, o divino primeiro se manifesta acima do tempo e do espaço de uma forma infinitamente sutil, a partir dos 10 atributos divinos, mas aqueles totalmente ocultos que se posicionam acima do Tzimtzum. Tzimtzum significa condensação ou ocultamento. Tzimtzum é quando Deus, como se pudesse, metaforicamente, se ausentasse para dar lugar à existência do encadeamento infinito de mundos espirituais que gradativamente, quando começa a surgir parâmetros como tempo e espaço, dão origem ao universo físico, ao espaço cósmico, como o conhecemos. Eu falei metaforicamente porque Deus não tem como se ausentar. Toda a realidade maior está dentro de Deus. O tudo e o nada, perante o infinito, não fazem a mínima diferença. Tudo que existe se processa internamente, dentro de Deus, que é a mola mestra e a força motriz de absolutamente tudo. Bereshit bara Elokim et. No princípio de Deus ter criado os céus e terra. Et, duas letrinhas, que nos remetem para o alfabeto em hebraico, o Aleph Beit. O Aleph sendo a primeira letra e o Taf sendo a última. A ideia de que Deus usou o alfabeto em hebraico como a linguagem, como se fosse um grande programa de computador, a linguagem da existência do universo. Ele recorreu a forças criadas por ele mesmo, forças gigantescas, que se fossem traduzidas na física, seriam de uma amperagem infinita e de uma, igualmente, voltagem infinita. Cada uma dessas forças é representada graficamente por cada letra da língua sagrada. Para Deus criar o mundo, o universo e os infinitos mundos espirituais, ele recorreu à combinação dessas forças gigantescas representadas por cada uma das letras do alfabeto da língua sagrada, o hebraico. O Beit, que é a primeira letra
do Gênesis, a Torá começa com Beit, ele é aberto para frente, no sentido da direita para a esquerda, conforme a letra cursiva, conforme a transcrição em hebraico, e a letra Beit é fechada para trás. A ideia é de que nós não especulemos sobre aquilo que veio antes da criação do universo e dos infinitos mundos espirituais. Há uma ideia na Kabbalah de que Deus, antes de criar esse plano, esse universo e os infinitos mundos espirituais, num sentido profundíssimo, criou e destruiu inúmeros mundos, inúmeras realidades. Assuntos totalmente esotéricos, totalmente acima de nossa compreensão. Segundo os sábios do Talmud, o Gênesis, na letra em hebraico, foi criado com a letra Beit, porque Beit é o formato do universo. Curiosamente, há 3 teorias astrofísicas do formato do universo. A primeira é compatível com a concepção euclidiana da ideia do plano ser reto. O plano reto, então o universo, o formato do universo seria um gigantesco plano. A segunda concepção é de Riemann. O astrofísico Riemann, ele tem uma concepção do mundo quando o plano, o espaço físico, conforme comprovado por Einstein, 1905, quando houve uma eclipse, ele provou que a luz do Sol tem aspecto corpuscular, mas que ao mesmo tempo, na concepção einsteiniana, o espaço curvo, o espaço sofre a distorção pela presença de massas enormes e ele se distorce, ele se curva. Então a segunda concepção do universo é de Riemann, é de um gigantesco globo. O universo inteiro, quando o espaço vazio, ele tem uma curvatura convexa, então ele seria um gigantesco globo. A terceira concepção, e a concepção mais moderna da astrofísica, é de que o universo ele tem um espaço curvo de forma côncava. É difícil nós imaginarmos mentalmente um polígono, uma figura que seja exatamente o oposto de um globo. E de qualquer ângulo que víssemos o universo, nós teríamos a sensação do formato de uma sela de cavalo. Qualquer ângulo. Ou da letra C. Então, a teoria mais moderna da astrofísica é da letra C, curiosamente bem parecida com a letra Beit. Ou Veit. Porque a criação do mundo é descrita graficamente na Torá, iniciada pela letra Beit, ou Veit, porque o universo tem o formato dessa letra, conforme a Torá, e coincidentemente com a teoria astrofísica mais moderna sob a concepção de formato do universo. Há uma especulação no espaço curvo, na verdade é uma especulação, de que o Talmud fala muito, Masechet Hagigah, o Tratado de Hagigah, sobre os vários espaços que tem no universo, etc, etc. Muitos conceitos, muitas informações da nossa tradição milenar e muito mais na parte esotérica. Mas existe uma especulação que se pudéssemos visualizar o universo em qualquer direção, que a nossa acuidade visual,
a nossa visão pudesse chegar na fronteira do universo, a última coisa que viríamos em qualquer ângulo é a nossa nuca, porque o raio de visão atravessaria o universo inteiro e na sua fronteira acabaria chegando no ponto em que nós nos encontramos, ou seja, atrás da nossa cabeça, na própria nuca. É uma ideia que existe. Mas, de qualquer forma, a letra Beit significa em hebraico, e não existem coincidências no significado das palavras da língua sagrada, Beit significa casa, Beit, ou Beit, Beit HaKnesset, sinagoga, Beit Sefer, Beit HaSefer, escola, Beit Haroshet, fábrica, indústria. Qual é a ideia do Beit, o Beit? Que na primeira letra da criação do mundo, Deus já manda o recado, o propósito maior pelo qual ele criou toda a realidade maior. Transformar o mundo físico e material que surge do ocultamento divino na moradia para Deus. Mas de que forma? Por meio da atuação do ator principal de toda essa realidade maior, que é o próprio ser humano. Por meio da Torá, do estudo da Torá, da prática das mitzvot, ou das leis fundamentais, universais dos Bnei Noach, de todos os monoteístas do mundo, criando-se a sintonia com o divino, nós revelamos Deus dentro do mundo físico e material. Assim, Deus desejou. A suprema vontade de Deus é insondável. Na criação do mundo, Deus recorre aos atributos divinos antes do Tzimtzum, antes da supercondensação, depois do Tzimtzum, e o último dos atributos, que é o atributo de Malchut, da realeza ou majestade, aí então começa a surgir parâmetros como espaço, tempo, de forma definitiva, matéria, energia, de forma tangível, palpável, a partir do universo que o conhecemos. A palavra olam, em hebraico, mundo, em latim, cosmos, em grego, significa realidade maior. Em hebraico também é usada a palavra yekum. Olam vem da palavra helem. Helem em hebraico, na língua sagrada, significa ocultamento. Deus se ocultou para que, por meio da atuação do ser humano, pudessem ser justificados os céus e a terra. E é isso que é trazido no 6º dia da criação. Cada dia tem um número. O primeiro dia é somente dia 1. A partir do segundo é o 2º dia, o 3º dia, e assim sucessivamente, até chegarmos no 6º dia. Está escrito o 6º dia, com O maiúsculo, entre aspas, destacado. O 6º dia, porque o 6º dia? Número 1, porque o ser humano foi criado nesse dia, justificando toda a criação. Outra explicação, número 2, porque é uma referência a aquele 6º dia que foi decisivo para justificar a criação dos céus e da terra, que é o 6 de Sivan, quando o autor da obra se revela dentro da obra. Deus, infinito, incomparavelmente superior à sua obra, como uma manifestação de humildade infinita, se insere na obra, se revela na obra, no cume do Monte Sinai, há 3.333 anos, se revelando para o povo de Israel, por extensão, os Bnei Noach e todos os monoteístas, e por extensão para toda a humanidade. O autor da obra justifica a sua criação quando ele se manifesta e pede ao ser humano que faça a diferença em sua atuação na elevação espiritual do mundo
e, consequentemente, como desdobramento, a revelação do divino. À medida em que nós nos aproximamos mais de Hashem, de Deus, à medida em que nós sintonizamos cada vez mais a nossa vontade com a suprema vontade de Deus, automaticamente revelamos Deus cada vez mais nesse mundo, até o momento em que o propósito maior de toda a criação vai ser atingido, a meta, e que é expressa numa das primeiras frases da criação do mundo. E o Espírito, Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, e o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Pergunta o Midrash Rabbah, uma obra de 2000 anos. Quem é o Espírito de Deus? Não é uma parte dele. É um Espírito criado por ele que o acompanha desde a criação do mundo. Responde o Midrash Rabbah, há 2000 anos atrás, Ze Ruho Shel Mashiach. Esse é o Espírito do Mashiach. O último soberano do rei David, um grande líder mundial que vai conseguir polarizar as atenções do mundo mais do que a queda do WhatsApp. O líder mundial que vai polarizar todas as atenções do mundo e vai ensinar a humanidade inteira a servir a um único Deus de todo o coração, nas palavras do líder máximo da nossa geração, candidato chapa única a se revelar como Mashiach, que a qualquer momento nós adentraremos a tão almejada redenção com Behesed u Berachamim, com bondade e misericórdia de Deus, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Amém. Continuamos ao vivo no YouTube e na rádio, já que o Insta também não voltou ainda. Sinal de Mashiach. Rabino, o Júlio pergunta, Rav, quantas 22 letras foram criadas no primeiro dia? E no primeiro dia já as 22 foram criadas juntas? Essas forças gigantescas, elas surgem antes mesmo da criação, porque Deus recorre a elas para criar o mundo. Na verdade, essas forças gigantescas seriam uma espécie de redução da infinita amperagem e voltagem da luz divina, que deveria ser reduzida para a criação do mundo. Conforme já expliquei em outras ocasiões, que o universo foi criado com o tetragrama de Deus, Yud-Kei Vav-Kei, mas o universo não subsistiria somente com a irradiação do nome de Deus, que o nome dele é eterno, que é a fusão de 3 tempos, Hayá, Hovê, Virie, era, é e será, que fundidos dão o tetragrama de Deus. Então Hashem colocou o nome Eloquim. Eloquim significa natureza. É a mesma gimátria, numerologia. O nome Eloquim vem encobrir o nome de Deus verdadeiro, para que o mundo subsista, porque se Hashem se revelasse plenamente, o universo não poderia sequer existir ou subsistir diante da luz ofuscante de Deus. A grande novidade da época subsequente à revelação do Mashiach e da redenção é que Deus tudo pode, porque Ele é infinito. Ele pode abarcar, abranger, inclusive, paradoxos, inclusive aspectos e conceitos diametralmente opostos. Então, a humanidade, o universo, o planeta Terra e o universo cósmico sideral e todos os infinitos mundos espirituais que não ocupam lugar nem no tempo nem no espaço, eles vão se anular totalmente perante Deus, mas vão continuar existindo. Mas se anular, deixam de existir. Mas Deus consegue, já que Ele é infinito, fazer com que se anulem totalmente e ao mesmo tempo subsistam, continuem existindo. Essa realidade que vai se revelar a partir da redenção. Rabino, a Tânia pergunta, Rav, é verdade que existia no primeiro dia e antes o universo era feito de caos? Então, está escrito Tehom.
Tehom em hebraico é caos, mas caos não significa abismo. Na verdade, a tradução melhor é abismo. Abismo significa uma situação totalmente inimaginável. Existe um Midrash que fala, existe um conceito da física de entropia. Entropia é uma tendência gigantesca do mundo se desorganizar, mas as leis da física fazem com que ele se reorganize. Então, existe uma ideia que o universo físico e os mundos espirituais estavam totalmente instáveis, mais ainda que as mídias que estão suspensas temporariamente, as mídias sociais. O universo inteiro e os mundos espirituais estavam instáveis. E tem um Midrash que fala que Deus deu um grito, entre aspas, parênteses, colchetes e chaves. Deus deu um grito tal qual o rugido de um leão. Ele disse, dai, basta. Daí vem um dos nomes de Deus, Shá, tracinho, dai, Shin, Dalet, Yud. Aquele que disse dai. E no momento que Deus disse basta, o universo inteiro se estabilizou. Então a ideia do abismo era a situação anterior, aquela tendência enorme que é descrita na física como entropia, mas que Deus, com a manifestação dele, estabilizou o universo inteiro. É uma ideia do Midrash e que remonta, inclusive, segredos da mística, da Hassidut e da Kabbalah. Bastante perguntas polêmicas aqui, vamos ver se dá tempo. Senão vai para outro tema. Carlos, Shalom Rav, existem informações de outros seres criados no universo pelo judaísmo ou só o ser humano mesmo? Conforme já explicamos em outras ocasiões, alienígenas podem existir, segundo a Torá. O texto bíblico se expressa no cântico da profetisa Débora, Dvorá, que ela fala o seguinte, malditos são os habitantes de Meroz. Pergunta os comentários, quem é Meroz? Primeira explicação, uma localidade próxima que não venham em auxílio da guerra da profetisa e do seu comandante Barak ben Avinoam, da tribo de Naftali, contra os seus inimigos. Segunda explicação, um planeta. Meroz é um planeta e eles não vieram em auxílio. A Torá admite a vida alienígena. A Torá admite existência de vida organizada em outro planeta, em outro canto do universo. Mas que só consegue ter o discernimento das nações do mundo. A concepção de veracidade maior que existe dentro da conexão do divino com o povo de Israel é exclusiva. Mas talvez Deus se revelou em 1.200 planetas, para 1.200 montes Sinais, 1.200 Moisés e 1.200 povos de Israel nos cantos do universo. Acontece que a linguagem da Torá é exclusiva, e à medida que é exclusiva, ela é excludente. Beni Behori, meu filho, meu primogênito. Banim atem la Hashem Elokechem. Filhos sois para o vosso Deus. Vocês sim, em nenhum outro planeta no universo. Não existe mais de um Moisés. Não há 1.200, não há dois, somente há um. Alienígenas podem existir, mas somente com captando a veracidade maior nivelada das nações do mundo. A veracidade maior da Torá, somente revelada no Monte Sinai. Amém. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.